Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. E no Entrevistas Venda Mais de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Theo, aqui, que é o fundador da Exact Sales, está lançando um livro, contando um pouquinho da trajetória dele. Então, Theo, antes de mais nada, super obrigado por aceitar o convite, parabéns pela trajetória do que vocês têm construído. Aí, acho que a nossa missão está muito alinhada, porque a missão da Venda Mais é ajudar vendedores de empresas do Brasil a venderem mais e melhor. E é exatamente isso que você faz também, certo? Então, antes da gente falar um pouquinho do teu livro, conta um pouquinho de você, para o pessoal da Venda Mais que não te conhece ainda, o que você fazia, como que começou a Exact Sales, e aí depois a gente faz a transição para o livro. Show de bola, Raul. Obrigado pelo convite, primeiro de tudo. Para mim é muito legal estar falando sobre vendas, né? Meu universo virou vendas nos últimos anos, né? E isso veio um pouco da minha trajetória. Então, no livro, inclusive, eu conto essa trajetória que eu vou começar contando aqui agora. Então, assim, eu sou um cara que eu sou processista, eu venho eu aprendi a desenhar processos, né? Eu sou um designer, sou administrador e tive uma empresa de desenho industrial. Nessa empresa de desenho industrial, a gente fez projetos para as maiores do Brasil, porque nós ganhamos os maiores concursos de inovação em design do Brasil e do mundo, e muito rapidamente a gente teve uma ascensão, né? E aí começaram a chegar grandes negociações, então Pepsi, Unilever, Procter Gamble e por aí vai. E aí eu tive minha primeira grande lição de venda, porque eu aprendi o que era poder de barganha, né? Que no caso eu não tinha. Então, assim, negociar com eles era... Eu brinco que é como fazer amor com gorila, né? Então, assim, eu não tinha muita opção. Quem ia me mandar nesse relacionamento sexual era o gorila. Então, eu só ficava de um lado para doer menos, vamos dizer assim. E foi o que aconteceu. Eles fizeram negociações com taxa de sucesso. Então, eles me pagariam quando o produto fosse para o mercado. Eu, uma pequena empresa, recém começando, não tinha capital de giro. Então, acho que a primeira grande lição que eu gosto de vendas é as vendas, elas têm que sempre respeitar um bom planejamento estratégico financeiro. Eu acho que quando essas coisas estão desalinhadas, você tem um grande problema. Então, quando a gente fala de vendas, eu vejo muita gente falar de vendas sem falar de planejamento, sem falar do que origina as boas negociações, as boas práticas, o custo de aquisição de cliente, as melhores estratégias. Tudo isso vai originar de um bom planejamento estratégico financeiro. Então, eu acho que foi a minha primeira grande lição, vamos dizer assim. Eu fui parar no hospital, porque o que aconteceu foi que eu não tinha capital de giro para contratar as pessoas para fazer os projetos, e mais somado a alguns outros fatores que eu até conto no livro, eu e o meu sócio, que é um cara que eu super admiro, o meu sócio daquela época, e aí nós ficamos mal, eu fui parar no hospital especificamente, e aí meu último projeto que eu fiz lá foi o neve e lenços umedecidos, né? Porque o médico me mandou usar lenço umedecido, estava mal com problema estomacal, aí eu brinco que boa ideia boa surge na merda também, né? Mas assim, foi o último projeto pela 2 para 1, vendi, a empresa está muito bem hoje, tem produtos próprios. O Alexandre, que era meu sócio na época, vendi de uma forma para ficar confortável para ele tocar a empresa. E aí fui para o mercado. E aí, quando eu fui para o mercado, basicamente eu queria trabalhar, meu sonho era trabalhar em parque de diversão. Eu conto bem como é que foi essa história no livro, porque eu gosto de tudo que muda muito o status quo. Eu gosto muito de quando você chega de um jeito e sai de outra próxima experiência, né? E aí eu adorava Disney, e fui pro Beto Carreiro e falei, cara, Beto Carreiro tem brinquedos tão legais quantos, mas não tem a experiência. E aí eu queria fazer uma área de design de experiências no Beto Carreiro, fiz todo um planejamento, mandei para eles. Na época, o Geninho Góes, o Boab e o Alex Murat, filho do Beto, me chamaram. Aí eu fui lá conversar e eles me ofereceram uma área que era de call center. Então, assim, não tinha nada a ver com a minha proposta. Só que eu comecei a estudar essa área de call center, entender o que era. Comecei a não gostar de algumas coisas. E eu não acho que existe fórmula mágica, bala de prata em venda, existe o adequado ou não adequado, só que o call center naquele momento para mim fugia um pouco do tipo de venda que eu acreditava ser muito interessante, que é o tipo de venda, eu acredito muito que você tem que descobrir muito sobre as pessoas para depois vender qualquer coisa para elas. E aí aquilo ficou desvinculado, um ex-cliente meu, que era Very Laser, na época da 2 para 1, era meu cliente, ele me chamou e falou assim, olha, meu processo comercial está assim, ele vendia máquinas laser, tinha pegado 1 milhão e tinha andado de lado, não tinha conseguido, tinha ido de 900 para 1,3 milhões de faturamento de um ano para o outro. E aí ele falou, eu preciso remodelar isso aqui. Eu olhei e falei, cara, beleza, eu gostei do desafio, eu vou planificar e vou tratar como um processo como outro qualquer, como um processo de chão de fábrica, que eu estava muito acostumado. Então eu comecei a descobrir que eu não era o único que estava fazendo isso de tratar como chão de fábrica, e aí comecei a estudar caras de referências de venda, então aí eu me deparei com Aaron Ross, foi a primeira vez que eu comecei a falar, por exemplo, sobre receita previsível, me deparei com IACO, comecei a falar sobre Customer Centric Selling, então assim, comecei a entender alguns conceitos,
e ver que eu não era o único que estava vendo que o grande buraco de vendas B2B complexa não estava nem na geração de leads, nem nos vendedores, ele estava na qualificação. E entender quem que vale a pena começar e gastar todo o dinheiro, gastar um custo de aquisição de cliente, quem que não vale. E aí eu comecei a fazer em planilhas uma proposição do que veio a ser depois a Exact. Então eu comecei dentro da Veli, criar planilhas, porque o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que se eu fosse mais técnico na primeira abordagem, algo podia acontecer. Então eu peguei os caras que eram chamados pré-vendedores, que eram caras engenheiros técnicos que faziam documentação de solução e etc., e deslocar eles para ligar. E aí quando eles ligavam, isso já existia dentro da Veli, alguns engenheiros ligando, mas eu comecei a incentivar isso, só que o meu problema era o seguinte, esses caras me davam um volume baixíssimo de ligação. Então eu não conseguia fazer com que isso acontecesse, eram caras caros também. Então eu não conseguia fazer com que isso parasse de pé, essa lógica. E eu falei, eu preciso replicar o comportamento desses caras em caras mais júniores, em caras que vão me dar volume, em caras que vão tomar o não na cabeça e vão ligar de novo, mais resilientes, né? E aí eu comecei a criar planilhas para que isso acontecesse. E deu muito certo, a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento na Veli naquele ano, o maior crescimento do Brasil. Depois, no outro ano, fizemos de novo na Nanovetores o segundo maior crescimento do Brasil, que eu prestei consultoria para uma outra empresa. E só que as planilhas começaram a travar, nada mais dava certo. E aí eu resolvi que eu precisava entrar no universo de software. Eu conto, não foi assim uma resolução tão simples. Eu estava super traumatizado com a ideia de ser empreendedor, vamos dizer assim. E não conhecia o universo SaaS. Para mim, fundo de investimento era algo que ficava lá no Vale do Silício, investia no Facebook. Então era algo muito fora da minha realidade. E eu tive que estudar, tive que aprender. Iniciamos a Exact. Eu falei que eu só iniciaria se eu tivesse um par técnico. Eu não sou um cara de desenvolvimento de software. E aí eu fiz a venda. Eu falei, olha, eu tenho que... Tinham 3 caras, eu falei, eu tenho que vender para um desses 3. Se eu não vender, que eu fiz uma lista, eu conto exatamente como é que foi no livro também que eu fiz isso. E eu falei, eu tenho que vender para um dos 3. E aí no primeiro que eu tentei, que era um cara que eu já conhecia há mais tempo, inclusive, eu consegui tirar ele lá de um salário de 2 dígitos para um dígito que era 0. E aí em fevereiro de 2015 nós abrimos a Exact, começamos a namorar essa abertura um pouco antes, lá em novembro de 2014, oficializamos em fevereiro de 2015 a abertura. E hoje a Exact aí é maior da América Latina em Sales Engagement, chegando a 15 mil usuários no Brasil, clientes como SAP, Senior, BASF, Unimed, Thomson, Estadão e por aí vai. Então, e chegando a 300 funcionam colaboradores, é uma empresa que tem mais de 21 milhões captado, hoje mais de 1,5 milhão por mês de faturamento, então você chegando, passando disso. Então, assim, foi uma história muito rápida, né? A gente está falando de 5 anos e pouco, mas muito baseado no que eu falo muito, que assim, a dor era muito evidente, sabe? No processo comercial, essa dor de baixa conversão, de reuniões em venda, essa dor de custo de aquisição de cliente não está batendo com lifetime value, com o que você traz ao longo de toda a vida do cliente, é uma dor extremamente latente e essa dor de falta de entendimento do mercado mesmo, porque a gente entende que quando você está prospectando, é a tua maior oportunidade de conversar com o teu mercado. E a maioria das vezes você rasga essas informações, porque não transforma nada em dados. Então a nossa proposta é justamente essa transformação. E foi muito legal, isso me trouxe uma notoriedade bacana também. Então a gente teve alguns fundos entrando na Exact. Eu me tornei, conto como foi isso também, acabei me tornando diretor de novas tecnologias da Associação Brasileira de Dirigentes de Marketing e Venda, depois vice-presidente. Me tornei também o fundo de investimento que investiu na Exact, que chama Astela, um dos mais respeitados de tecnologia do Brasil, me chamou para ser sócio deles. Hoje eu dou conteúdo e em troca eu sou sócio deles através de um programa chamado Astela Network, Expert Network. E tipo, o Thales, o Alfredo e o Bruno Nadon me chamaram para fazer parte do Gestão 4.0, onde eu sou uma das pessoas que está à frente do Gestão 4.0 Sales, trazendo conteúdo para o pessoal sobre vendas. Então, e aí tive um primeiro livro que eu fui coautor, que foi o Guia Prático das Novas Ferramentas Comerciais, e agora estou lançando o meu livro que conta um pouquinho dessa história toda, mas com muito mais detalhes, com todas as partes técnicas disso tudo, que cada tipo de ferramenta que foi usada em cada momento, para argumentar com fundo, para negociar com fundo, abrindo números, abrindo tudo que aconteceu nessa jornada.
e tá super legal. O livro já está vendendo bastante aí em pré-vendas. Essa semana a gente está com tudo para ficar entre os mais vendidos, antes mesmo de chegar na livraria. Então, assim, tá um sucesso super bacana. Perguntas. Voltando um pouquinho, ó, quando você começou esse processo lá atrás, quando a gente geralmente vai trabalhar essa parte um pouquinho mais objetiva, formal, com equipes de vendas, é muito comum encontrar uma certa resistência por parcela da equipe de vendas e até mesmo dos gestores, certo? Que estão acostumados a lidar com alguma coisa e que de repente descobrem que não sabem nem avaliar números, não sabem se, né? Como é que você lidou com isso lá no começo e como vocês estão lidando com isso agora? Eu acho que a gente sempre tem uma coisa que eu falo na Exact, que a gente não pode desconsiderar aquilo que foi construído antes da Exact entrar. Então, eu parto do pressuposto, diferente de outras plataformas, a gente olha e diz assim, olha, eu não estou dizendo que você faz tudo errado, eu não estou dizendo que você chegou em um lugar que os outros não chegaram. Então, assim, eu seria um idiota de dizer que você fez tudo errado. Então, o que eu posso trazer de mais útil? Eu posso trazer de útil uma organização que provavelmente te gere mais eficiência. E eu começo a explicar. Então, eu falo, olha, o que acontece? Assim como uma máquina, onde você tem um motor girando e num chão de fábrica, se for depender a tua produção inteira de uma máquina, quando ela parar, a tua produção inteira para. Quando ela está fazendo um processo, todos os outros estão parados nesse momento, né? Porque é uma máquina só. Quando ela está fazendo um processo, o resto parou. Então, assim, o que acontece? Ela vai demorar um tempo X e isso vai dar uma produtividade X. Quando você fala de uma linha de produção, e no livro eu falo muito sobre isso, eu não chamo de máquina de venda, eu chamo de linha de produção de venda. Por quê? Porque eu entendo que são máquinas que têm que fazer bem processos específicos e ter boas passagens entre elas, bons SLAs entre essas máquinas. Ou seja, eu faço uma peça, passo adiante para fazer uma outra, para soldar, só que isso nunca para. Então, o que acontece hoje numa área normal de venda? Isso é muito fácil de olhar. Quando um vendedor teu está prospectando, ele não está vendendo. Quando ele está vendendo, ele não está prospectando. E aí tem o pior, né? Que ele atende carteira muitas vezes. Então, quando ele está fazendo renovação de pedido, etc., dentro da carteira, ele não está nem prospectando nem vendendo. Então, toda a tua sazonalidade está criada pelos teus vendedores. E o que é piorado quando você tem uma realidade que o teu delta de homogeneidade, que a gente chama, ou seja, a tua equipe é heterogênea. A tua equipe tem 20% dela que faz 80% da meta. Então, se esses 20% estão criando a sazonalidade do teu time, provavelmente tu está limitado a isso. Isso é lógica financeira, isso é muito fácil de provar com números. Então, para o gestor, foi muito fácil quebrar essa barreira. Eu falava, olha, não vim aqui para te ensinar a vender, isso não é a minha intenção, isso eu acho que você sabe muito bem, eu vim para organizar aquilo que você sabe fazer muito bem para ser mais eficiente. E aí a gente começa a se entender. O segundo, que é para o vendedor, eu acho que o vendedor ele se torna o grande vendedor de Exact dentro das empresas. Por quê? Porque ele não gosta de prospectar. A verdade é essa. O vendedor ele dificilmente gosta de prospectar. Por que ele prospecta? Porque ele não tem confiança de que a prospecção vai trazer as oportunidades reais para ele. Porque toda vez no histórico que tirou a prospecção da mão dele, vem um monte de coisa quadrada. Então, assim, o que eu tenho que dar de garantia para ele? Não, peraí, tem um processo aqui. Você vai me ajudar a imputar os SLAs do que eu tenho que te entregar. Inclusive, você vai avaliar isso. Porque dentro da ferramenta da Exact, depois de ter a reunião, o vendedor me diz como é que foi a reunião. E isso gera a pontuação que vai gerar, inclusive, o salário do pré-vendedor. Então, assim, eu sou teu fornecedor. E eu tenho que me entender como teu fornecedor. Então, eu tenho que resolver isso para chegar à bola redonda. Não adianta eu contratar. Eu dependia antes de um cara que driblava o time inteiro e fazia o gol. Ah, não, mas agora eu vou contratar um meio-campista para tocar para ele. Mas eu contrato um meio-campista ruim, a bola não chega nele. Então, piorou o que estava. Eu tenho que fazer a bola chegar. E aí eu mostro para ele, através de exemplos onde já aconteceu, exemplos onde a gente já fez isso, e através de matemática, de mostrar para ele o porquê daquilo, que eu vou trazer uma boa solução, vamos dizer assim. Porque isso é uma outra coisa que eu acho que se erra muito em vendas, sabe? Vendas é uma área que tudo é problema de venda. Você já viu? O CRM não é preenchido. Eu quero fazer, aquele vendedor, filha da... e não preenche o CRM. Cara, mas você mostrou qual é o benefício do CRM? Primeiro de tudo, tem benefício ele preencher o CRM? A primeira coisa. Porque não adianta ser bom só para o gerente. Se não for bom para o vendedor, faça-me um favor. Ele vai ocupar o tempo do vendedor e não vai trazer benefício nenhum para o cara. Óbvio que você não vai conseguir que o cara tenha engajamento. Segundo, se tem benefício, você vendeu esse benefício para o teu time? Então, assim, você tem que convencer teu time de aquilo que tem benefício. Ele tem que fazer aquilo ali porque ele está vendo o resultado direto para ele. E o vendedor é o cara que mais vê ROI, né? Então, ele vai dedicar o tempo dele naquilo que traz retorno sobre o investimento de tempo dele.
Não adianta você não entender essa lógica. Então, é nisso que a gente se embasa. A gente traz ROI para o vendedor. Então, se ele vendia X, a minha ideia é que ele venda 3, 4X. Só que, claro, nesses 3, 4X que ele vai vender, ele precisa se adequar a um novo processo e que é um processo que vai desonerar ele e tirar da mão dele uma atividade que normalmente não é a atividade que ele mais gosta. Não é a atividade que ele gosta de fazer, essa atividade de volumetria, de ligar, de perguntar, tanto que o vendedor tem dificuldade quando a gente fala de Discovery Call, né? Ele é um cara que já liga já tentando vender. E a Discovery Call não é nada disso. A primeira ligação de pré-venda é uma ligação que você gera rapport, a primeira conexão, e depois você vai descobrir. Né? O skill principal é fazer perguntas nessa hora. O skill principal do vendedor, após as perguntas serem feitas, é boas exclamações. Né? Então, assim, acho que isso é uma diferença básica e muito importante da gente entender. Perfeito. Quem você acha que se encaixa bem nesse processo, quando você chega assim e diz, esse pessoal aqui vai aproveitar bem, e quem que você diz, esse aqui, pessoal, vai ser complicado porque vai ser um atrito constante, né? Você já tem experiência, já implantou em muitas empresas, então já deve ter o radar ligado para isso. Sim, sim, sim. Eu acho que a primeira coisa é técnica, tá? Então, assim, tecnicamente a gente tem que entender que as empresas requerem modelos de venda diferentes. Por exemplo, hoje a Astela foi muito feliz quando ela no Astela Network, Expert Network, ela dividiu em 4 frentes. No touch, low and middle touch, high touch e other people touch. O que é cada uma dessas, tá? Então, assim, low touch, venda sem contato com o vendedor. Ou seja, venda que tu consegue fazer. E muita gente está indo assim, eu vou fazer low touch, eu quero eliminar o vendedor. E você não consegue no B2B de alta complexidade eliminar o vendedor. Por quê? Quando tua primeira entrega não é extremamente simples, porque qual é o grande ponto? Ou o teu ticket é muito baixo, e aí o teu atrito de venda é muito pequeno, ou a tua primeira entrega ela é muito clara e muito rápida. Ou seja, quando eu comprar, eu vou usar um dia e eu já tenho um primeiro resultado e aí eu já vou querer fazer a escala. Porque aí você vai usar estratégias de PLG, por exemplo, que é Product Led Growth. Ou seja, eu te vendo e eu cresço a partir do produto. Então, eu te vendo de graça e depois eu vou começar a cobrar e você vai começar a escalar. E cobrar porque a minha entrega é muito clara e muito rápida. Então, isso é possível fazer, esse não envolvimento. Quando você começa a trazer um pouquinho mais de complexidade, você começa a trazer o que a gente chama de touch points, né? Então, assim, os pontos de contato. Eu preciso desenhar um projeto, eu preciso fazer um orçamento unitário, eu preciso fazer um teste, eu preciso fazer uma apresentação um pouco mais detalhada, eu preciso... Aí você começa a vir para low and middle touch. Esse cara é o cara que tem muita aderência com a Exact, porque esse cara é o cara que normalmente você vai ter que, por exemplo, ter uma descoberta antes de começar a oferecer algo para ele. E aí você é muito eficiente quando você faz isso, porque você consegue eliminar. Eu gosto de dar um exemplo, assim, tem muita gente que olha só para volume. Eu falo assim, olha, se você montar uma loja de luxo na 25, em São Paulo, você vai ter um volume incrível. O problema é que vai entrar de cada 50 pessoas por vez que entra, uma tem poder aquisitivo de compra para fazer. E às vezes você tem 5 vendedores. Você entendeu que estatisticamente você tem 5 para achar uma no meio de 50. Então, assim, você ferrou com a tua venda quando você fez isso. O volume está ferrando com a tua venda. Então, talvez em outro lugar que entrasse uma por vez, você tivesse muito mais chance de fazer a venda. Então, esse é o grande ponto. A triagem, a qualificação, ela é extremamente necessária nesse modelo. São empresas que têm um pouco mais, um ticket acima de 3.500 no histórico do cliente. Então, assim, você traz mais de R$ 3.500 com esse cliente, começa a fazer sentido. Um pouco mais de complexidade, não é tão nítida a primeira entrega como uma Exact. A Exact não é, você não compra o software, usa e amanhã já tem a primeira entrega. Não, você tem implementação, você tem que rodar uma pessoa dentro do software, você tem que fazer a empresa... Tem um processo para que isso ocorra. Então, resultados digitais, não é muito difícil você trazer para o no touch. Aí, quando você começa a falar de high touch, é aquele ticket muito, muito alto e aquele addressable market fit, aquele mercado endereçável muito pequeno. Por exemplo, empresa que vende para petrolíferas, tá? Então, assim, tem quantas no Brasil? Pouquíssimas. Só que cada venda é um universo. E dentro de cada empresa tem um universo de possíveis compradores. Só que você precisa desenhar toda essa compra. Aí a gente está falando de solution selling, inclusive, né? Você vai pegar lá na base, vai começar a desenhar para escalar uma venda muito mais desenhada conjuntamente. E aí foge um pouquinho, aí já sai um pouco da Exact, que a Exact trabalha volume e qualidade em paralelo, e vai para qualidade extrema e volume baixo. Então, assim, esse é o high touch. E o other people touch é a venda que você tem canais.
E para ter canais, você precisa ser muito, muito atrativo. Então, assim, para o canal funcionar, você tem que investir muito na marca, você tem que ter uma aderência muito, barreiras de entrada muito menores, por quê? Porque a tua marca já é muito conhecida, então no investe de software, dá para SAP fazer canais? Claro que dá, ela é mundialmente conhecida. Agora, dá para um cara que está começando ERP fazer canais? É bem mais difícil. Ele tem que ter uma estratégia muito mais bem desenhada, é muito mais difícil isso funcionar. Então, assim, esses são os 4 grandes pontos. Quando a gente começa a falar de cultura, eu entendo que assim a gente tem modelos diferentes para chegar em diferentes culturas. Quando eu chego em grandes empresas, por exemplo, a gente tem algumas das maiores do Brasil, eu normalmente inicio com um protótipo. Então, eu inicio com um projeto, por exemplo, de, vai lá, 20 pré-vendedores para fazer 2 regiões. E aí, essas 2 regiões, né? Lembrando, a Exact é só o software, os pré-vendedores estão dentro do cliente. Então, assim, ele vai lá e contrata 20 pessoas, ou desloca 20 pessoas que ele tem lá dentro, para fazer um projeto para 2 regiões. Ele compara o antes e o depois dessas 2 regiões. E é muito fácil dele pegar e plugar em todas as outras, porque o impacto é muito claro. E aí ele pega e mostra para os vendedores, olha, esses vendedores aqui, eles faziam X, estão fazendo 3X, 4X depois que a gente fez isso. E aí a gente acaba pegando, hoje a gente tem empresas que são mundialmente clientes, a gente começou em um estado. Então começa um estado, vira uma região, vira um país, vira América Latina e hoje é mundial. E a gente gosta muito desse tipo de projeto, por exemplo, que é onde a gente consegue. Agora, quando a empresa tem uma outra coisa que é assim, eu vejo muita empresa fechando um modelo comercial, por exemplo, assim, a empresa fecha com uma agência e com a R&D para fazer inbound marketing, por exemplo, tá? E através de estratégia de conteúdo. E aí ela não entende o que ela está fechando. Então, ela não entende, por exemplo, que vai demorar de 8 meses a 1 ano e meio para dar ROI, para começar a ver a cor do retorno. Não entende que ela vai precisar trabalhar palavras-chave que vão ter provavelmente outras ferramentas que ela vai ter que pagar. Ela vai ter que gerar conteúdo, ajudar o gerador de conteúdo gerando pauta, gerando... Ela não entende o que está por trás desse universo, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu gosto, e aí ela não abraça aquilo ali, e depois diz que não funcionou. Uma outra coisa que eu sempre falo é assim, o cliente precisa estar disposto a se entregar por aquilo que ele resolveu. E para mim, a principal, isso é um capítulo do livro, eu acho que a principal coisa que te faz estar disposto é ter foco. Eu sempre falo que assim que para mim é um modelo comercial para poucos mercados no início, depois você vai aumentando o número de mercados, vai vai tendo adjacências de modelo comercial. Então assim, começar pequeno, começar te faz ser muito bom em algumas coisas. E eu acho que aí é um dos grandes erros que eu vejo hoje as pessoas cometerem. Já querem sair vendendo baseado para todos os mercados, de todas as maneiras diferentes. Então faz no touch, high touch, middle touch, other people touch, para 20 mercados diferentes achando que vai funcionar. Cara, o brasileiro ele tem a mania de querer botar os ovos em todas as cestas. Botar em várias cestas diferentes. Quando se tu olhar no histórico, as empresas de alto crescimento elas botaram ovos em uma cesta. E não em várias cestas. E cuidam muito dessa cesta. Sem dúvida nenhuma, É sem dúvida nenhuma. E entendem que essa cesta, para ela dar certo, deriva, isso é um outro capítulo do livro, inclusive, deriva de três fatores principais. Processos, ferramentas e pessoas. Para mim, sempre esses 3 fatores. Processo é a via. Processo se tu vai estar numa estrada asfaltada ou numa estrada esburacada. A ferramenta é o meio de transporte. Se tu vai de carro ou se tu vai de carroça, se tu vai de Ferrari ou se tu vai de Fusca. E aí, quando tu fala de pessoas, não adianta nada ter uma via, uma estrada asfaltada, sem quebra-mola, uma Ferrari, na mão de alguém que nunca dirigiu uma Ferrari, que nunca dirigiu, que não tem nem carteira de motorista, muitas vezes, entendeu? Então, essas 3 coisas, elas têm que estar sempre, você tem que estar sempre olhando para as 3. Eu gosto, a maioria das empresas, elas tentam resolver só nas pessoas, muitas vezes. Então, contratam aquele grande vendedor. Ok, ele pode te trazer um resultado inicial, mas isso não é escalável, isso não é previsível. Se ele ficar doente, acabou a tua empresa. Se ele morrer, acabou a tua empresa. Se ele sair, pode ser pior, porque ele pode sair, inclusive, levar os clientes que ele fez durante o tempo que ele ficou dentro da tua empresa e sair para o concorrente, como eu já vi muitas vezes acontecer. Então, assim, para mim, essa combinação tem que ser muito bem desenhada. Então, bons processos, boas ferramentas e boas pessoas. Os 3 têm que vir junto. E aí você tem realmente terra fértil. Aí você tem... que não adianta você trazer a melhor semente em terra infértil, não gera nada. Então, você tem que preparar, e é nessa ordem. Tem que ter bons processos, boas ferramentas e depois boas pessoas. E as empresas, às vezes, invertem muito. Acreditam que primeiro vai vir boas pessoas para depois vir boas ferramentas. Aí tentam resolver com ferramenta para depois entender que ferramenta não resolve para tentar desenhar processo. Aí virou um caos. Então, assim, é basicamente isso.
Muito bem. Você sabe que a Venda Mais, há muitos anos atrás, fez uma matéria com todos os técnicos que já tinham é, trabalhado com o Romário, certo? E era muito interessante, porque a gente chama isso de síndrome do Romário, quando você tem um excelente profissional, resolve, mas também quando decide que não vai, quando machuca, quando tipo, é um problema, né? E o Exato. Romário tinha algumas frases, como por exemplo, ele dizia que o time era ele e 10 garçons. Tipo, imagine, certo? Você já, né? Assim, então, essa postura, e a gente sempre debateu muito isso na Venda Mais, porque começa a deturpar o processo até de recrutamento, seleção, de treinamento, todo um monte de processos internos, quando você tem uma ou duas pessoas que respondem por 80% do teu faturamento, você está refém dessas pessoas, na verdade. Então, a gestão passa a ser dessas pessoas e não de vendas de verdade, Exato. certo? E aí, então, é um problema. Então, sempre gostamos muito de ferramentas e sempre defendemos muito processos justamente para poder entender o que essas pessoas estão fazendo, porque eu quero replicar e eu quero ter controle do processo, eu quero, né? Se eu amanhã resolver entrar em outro mercado, lançar um outro produto ou serviço ou mexer em alguma coisa, quero ter opções, né? Tanto que a gente defendia a teoria de portfólio, que você está fazendo gestão de risco, no fundo. Se você tem um processo e ferramentas desenhadas, você pode ter um ou outro profissional até performando melhor ou pior, mas você tem como compensar isso porque você tem várias entradas e você principalmente está entendendo o que está acontecendo. Essa Exatamente. Até, transição para números, você acha que esse processo todo é naturalmente algo que está na cultura brasileira, no jeitão que a gente faz coisas? Como é que você sente isso? não ia até o ponto que eu ia pegar do gancho que você falou, assim, porque o brasileiro, em si, ele tem uma aversão a padrão, padronização. E não existe esse processo bem desenhado sem padronização. Então, assim, ele quer ter o jeitinho dele de fazer as coisas, etc. E aí eu acho que existe uma necessidade de ter padrão para ter previsibilidade. Então, assim, previsibilidade gera segurança e segurança gera bons investimentos, bom retorno e por aí vai. E escalabilidade. Então, assim, o que eu quero dizer com essa dificuldade de fazer as coisas com padrão, né? Eu lembro bem de um cliente da Exact, um cliente grande, nosso, grande, uma startup grande, vamos dizer assim, uma startup de alto crescimento. Estava crescendo muito bem, e aí era um caso de sucesso, inclusive que a gente tem documentados vários casos de sucesso no YouTube, ele era um deles. E aí ele simplesmente resolveu que ia parar porque os pré-vendedores dele começaram a reclamar, porque dentro da Exact você tem as red flags. Então você tem que passar por perguntas obrigatórias que são necessárias para que eu possa qualificar essa oportunidade e depois gere dados, né? Para que gere inteligência comercial e por aí vai. Então os pré-vendedores começaram a reclamar que eles se sentiam engessados, que eles não podiam sair eles sempre tinham que fazer aquelas perguntas. E aí eles começaram a reclamar, tinham dois pré-vendedores que eram os caras que puxavam a fila, e aí o delta não era tão ruim de homogeneidade, eles eram parecidos, mas tinham dois que se destacavam um pouco mais, tinham voz mais ativa, e aí a empresa foi lá e realmente, mudou a ferramenta para uma ferramenta, apesar de que ele poderia ter feito isso inclusive dentro do Exact, mas ele mudou a ferramenta para uma mais barata, que não tinha só fazia ligação ali por dentro. Moral da história, esses caras continuaram tendo o mesmo desempenho, esses dois caras, e os melhores desempenhos da equipe já estavam rampados, né? O que aconteceu? Um desses caras saiu, e aí quando ele saiu, esse cara não conseguiu mais contratar, e aí bem quando ele estava negociando com um fundo de investimento uma nova rodada, o outro saiu. E aí desmoronou. Por quê? Porque a conversão era do cara e não do processo, não da ferramenta e não da empresa, do todo. Então, assim, ele conseguia fazer aquilo. Não quer dizer que você conseguia replicar porque você tirou todos os padrões e processos. Então, assim, padronização, para mim, é palavra de ordem dentro de uma empresa. E aí você tem que ser um bom gerente para vender a padronização para o teu time. É aquilo que eu falo, é mostrar para o time, olha, existem red flags, você tem que passar por aqui. Mas você tem aonde por aqui, por exemplo, o tom de voz, você pode estudar para conseguir se adequar, por exemplo, a um arquétipo específico, usar um tom de voz específico. Isso não tô te mandando. Você pode criar ainda dentro disso, mas você vai criar dentro desses ingredientes. Então, assim, eu preciso que você seja muito bom dentro desses ingredientes. Por quê? Porque esses ingredientes, estrategicamente, vão me garantir que eu estou no ECP, no cliente ideal de compra correto, vão garantir que você não está fazendo o vendedor perder o tempo dele, vão ensinar
o algoritmo, hoje a Exact, ela trabalha com inteligência artificial, né? Então, à medida que você fecha e não fecha, o robô vai aprendendo e vai te dizendo quem que tem característica para comprar de ti e não tem. Então, se você não fizer o input certo de informação, o robô não aprende. Se você não fizer o input certo de informação, a área hoje, muita gente trabalha com o que a gente chama de growth hacking, né? Então, assim, a Exact, quando está prospectando, está imputando os dados que estão te respondendo. Então, eu brinco assim, eu pergunto para... quantos caras você falou mês passado? Um cliente específico, ele falou 4 mil. Eu falei, legal. Então, você sabe quantos desses usam teu concorrente, quantos estão satisfeitos, quantos não estão, quantos % deles estão satisfeitos contigo, como é que estão... Ele não sabia nada. Óbvio, ele não coletou, não transformou em dado aquilo ali. Então, ele jogou fora 4 mil contatos que ele fez. E a Exact, justamente, se você não tem padrão, é isso que você vai fazer, você vai jogar fora. E aí você vai acreditar naquele vendedor que mais vende, que vai berrar e dizer assim, ó, meu cliente precisa disso. Aí quando você vai descobrir, era um cliente que precisava disso, não eram todos. Aí tu gastou um tempão do desenvolvimento para resolver o problema que era de um cara. E não era o problema da tua base inteira. Isso não melhorou tuas vendas. Então, assim, essa comunicação, se ela não tiver padrão, ela nunca vai ser boa. Eu conto no livro, vou dar um spoiler, aqui uma historinha, que foi uma história real. Eu fui fazer um exame, e aí fazer esse exame, tava com problema de saúde, esses tempos agora, problema nada grave, mas fui fazer o exame, e aí até tinha saído de um RD Summit, que tinham dito que tinha uma pessoa com uma doença, não lembro qual que era a doença, que mandaram dizer vá fazer o exame, se você sentir. Eu fiquei com febre, aí fui fazer o exame. Aí saí do exame e me botaram numa cadeira de roda, eu tava com bastante febre e tal, do lado da porta do exame, que era onde eu deveria esperar. E passou um enfermeiro e olhou assim e falou, pô, eu vi uma palestra tua e tal, e conversou. Eu falei, pô, que legal. Ele disse, não vou te deixar esperando aqui não, já vou te levar lá para baixo. Ele pegou e me levou lá para baixo. 2 horas depois, ninguém me atendeu. Eu levantei puto, falei, gente, eu tô aqui há 2 horas. Os caras falaram, a gente tá te procurando pelo hospital inteiro, o que era para tu estar lá em cima e não tá. É isso que eu falo, quando a gente não tem padrão, quando a gente não tem processo, ou quando a gente rompe um padrão, ou rompe um processo, que existia um processo, foi rompido esse processo. Por quê? Porque na ânsia de querer fazer melhor. Mas, gente, quando a gente quer fazer melhor, a gente nunca é melhor rompendo o processo. E essa cultura que você tem que botar no seu time de vendas. Então, assim, isso é liderança. É o líder vendendo para o time a importância do padrão, vendendo para o time a importância do processo, vendendo para o time que isso faz bem para ele. Então, assim, para o cliente. Esse eu acho que é o ponto principal. A gente não tem essa cultura aqui dentro do Brasil, em geral, mas eu acho que ela é totalmente trabalhável, porque o brasileiro é muito criativo. É você direcionar os esforços criativos dele. Eu brinco que, lidando com americanos, o americano é muito menos criativo que o brasileiro. Mas muito menos, não tem a menor comparação. Só que ele é muito mais regrado. Se você pegar e fizer um produto, e aí você disser para o americano assim, tem que chacoalhar 5 vezes e passar adiante. Essa é a tua função. Ele vai chacoalhar 5 vezes e passar adiante. Fala isso para o brasileiro. Que ele tem que chacoalhar 5 vezes e passar adiante. Na terceira vez, ele já não está mais chacoalhando, já está passando adiante. Por quê? Porque ele entendeu assim, até parece que eu vou chacoalhar 5 vezes. Aí lá na ponta, uma hora tá dando tudo errado no produto, porque essa chacoalhada é que fazia alguma coisa acontecer lá dentro. Aí os caras começam, por que tá dando de errado? Aí quando vão ver, é o brasileiro lá que tá passando direto. Então, assim, ele é mais criativo. O problema é que ele quer corromper o sistema que foi criado. Então, é isso que você tem que mostrar pro teu time, que ele não pode corromper, tem que ser criativo dentro daquelas outras coisas. Então, você tem que delimitar pro teu time, olha, isso aqui é o padrão, isso aqui eu preciso que você faça igual. Isso aqui é onde eu preciso da tua criatividade. Aqui eu quero que você seja criativo. Então, eu falo para os pré-vendedores, eu quero que você seja criativo num rapport diferente, num tom de adequação de tom de voz, em você conseguir detectar, esse cara aqui é um cara que ele é herói. Então, ao invés de eu ficar trazendo solução para ele, eu vou trazer caos. Porque o herói só existe em meio ao caos. Então, assim, um vendedor... Você entendeu? É mudar o mindset, você vai passar pelos mesmos lugares. Você vai seguir o mesmo padrão, só que você vai seguir de uma maneira um pouco diferente. Isso é ser criativo. Então, seja criativo aqui, não seja rompendo o padrão. Então, a gente trabalha muito em cima disso. Muito bem. Ô, Theo, estou adorando a conversa aqui, mas a gente combinou, porque você tem uma live daqui a pouco, inclusive com um amigo nosso em comum, que é o Thiago. Eu mando depois um abraço para ele quando você for fazer. Opa, e depois dessa, você sai correndo para uma outra coisa que você tem também. Então, vamos seguir. Tá um Tetris, né? Nesse momento, a gente está trabalhando mais que normal. E a gente falou de seguir regra e seguir... Nós temos que praticar isso também, né? Não adianta nada. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Quem quer saber mais sobre o software de Exact Sales é www.exactsales.com.br. Exatamente. Lá tem muito material no YouTube também.
Então, assim, material, a gente tem várias séries bacanas no YouTube, tem muito conteúdo. Tem algumas coisas no Spotify, comigo, e entrevistas e coisas assim. Então, você consegue achar. E tem LinkedIn da empresa, tem o Instagram da empresa, mas o principal é o site mesmo, que é www.exactsales.com.br. Perfeito. Livro. Está em pré-venda, mas ainda dá já para pedir. Quem quiser saber mais sobre o teu livro, faz o quê? Legal. A gente tem, hoje está sendo vendido atualmente, até dia 17/9, vai ser vendido no site da Alta Books. Tive a felicidade de lançar pela Alta Books, que é a mesma empresa, a mesma editora de Kotler, de Drunker, de Aaron Ross, de Tim Brown, Raul. Então, assim, foi uma felicidade para mim lançar por eles. Então, tá sendo vendido lá. E aí, tá chegando nas livrarias agora após o dia 17. Vai chegar em todas as grandes livrarias do Brasil. Ele é um livro... Começamos muito bem as vendas dele. A gente tá no top 1 dos mais procurados do site da editora. Então, tá super bacana. E nele eu conto essa trajetória de empreendedorismo e tem um foco muito grande em alguns capítulos sobre vendas. Então, modelos de venda, apresentação persuasiva, como os arquétipos, como é que a gente começou a usar interpretação, como é que a gente faz uma análise de qualificação de lead, então se a gente usa Bunch, quando é que usa Num. Então, toda a parte, ele é um livro que ele ficou leve porque ele é uma história, mas ele ficou denso porque dentro da história tem muito conteúdo técnico. E aplicado diretamente. Então tá bem bacana, espero que o pessoal goste e que ajude, né? Qual é o título do livro oficial para a pessoa? De 0 a 50 milhões, uma trajetória real de empreendedorismo, se eu não me engano é isso a extensão. Mas Perfeito. É de 0 a 50 milhões. E aí vai chegar nas editoras aí de todo o Brasil. Espero que o pessoal goste, que seja sucesso no sentido de ajudar e de trazer bons conhecimentos, compartilhar bons conhecimentos. Perfeito. Para terminar, eu tenho 2 filhos, Dani e Rafa, e sempre que eu faço uma gravação com pessoas inteligentes, qualificadas, experientes, Obrigado. eu tenho um conceito que é o de inteligência, que é da gente aprender com, né, a experiência e a inteligência dos outros. Acho que agrega tudo isso. Se você fosse dar um conselho de empreendedorismo para os meus filhos, certo? Eu dissesse, Dani, Rafa, o Theo, cara, power, certo? Senta aqui e escuta o que ele tem para falar. Qual seria esse recado que você daria para os meus filhos? Cara, eu acho que eu daria 2. Assim, o primeiro te cerca de pessoas realizadoras e aprende com elas. Eu acho que isso é uma coisa que cercou a minha trajetória. Eu sempre busquei conhecer muito, trocar muita ideia com outros empreendedores, ouvir muito. Então, assim, eu tenho minhas posições muito fortes, mas ouço muito outras pessoas e aprendo muito com as histórias de outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que guiou minha carreira inteira. E a segunda coisa, eu acho que pensa sempre com foco no teu cliente, antes de qualquer coisa. Então, assim, como o teu cliente interpreta, qual é a dor real do teu cliente, né? Eu gosto de falar, tem muita gente que procura problema, eu gosto de falar que problema é muito difícil de vender, fácil de vender quando tem dor, né? Problema eu posso estar aqui com a minha camiseta toda furada agora, eu tenho problema, mas só vai ser minha voz, então foda-se minha camiseta furada, desculpa a palavra, mas eu não tenho um problema, né? Desculpa, não tenho uma dor, eu tenho só um problema. Então, assim, a dor, se eu tivesse essa dor, eu ia ter que trocar a camiseta. Isso é mais fácil. Procura coisas que realmente olha o dia a dia, esteja atento ao teu dia a dia, ao dia a dia das pessoas, porque dali vai surgir quem é teu cliente, qual é o problema. E aí esteja atento de ouvidos muito abertos. A gente agora na pandemia, Exact vem batendo recordes de venda. E eu acho que uma das coisas que nos faz bater esses recordes de venda que a gente vem batendo é que a gente ficou muito atento aos problemas, às dores dos nossos clientes. Então, assim, à medida que a gente entendeu a transformação delas, a gente conseguiu conectar bem e conseguiu bater esses recordes de venda que a gente vem batendo mês após mês, assim. Acho que isso, se eu puder dar esses 2 conselhos, eu acho que são 2 bons conselhos. Se cerca de pessoas que entendam muito, que já tenham vivenciado. A gente fez um evento que chamava Bastidores do Sucesso, há um tempo atrás, foi com grandes nomes. Então, Rachel Olmaia, da Lacoste, Delton da Silva, presidente da VEG. São caras, cada entrevista dessa que eu fazia, eu aprendia uma enormidade, assim. Eu acho que como a gente aprende, você está fazendo esses podcasts, assim, como a gente aprende quando troca ideia com pessoas inteligentes, né, de
pô, cada entrevista que tu dá ou que tu faz, assim, é uma coisa incrível, assim, que sempre tem uma coisa que te traz um olhar diferente, te faz pensar diferente. Então, assim, eu acho que se conecta muito, conversa muito e realiza muito. Esse é o... Perfeito, perfeito. A gente janta juntos todo dia e revisa o dia e eu vou mandar esse recado para eles. Eu vou dizer, olha, o Theo mandou esse Opa, recado para eles. coisa boa, que coisa Legal. boa. E Então, parabéns. valeu, super obrigado, Theo. Meu Foi um prazer maior, falar com você. Desculpe, você ia falar alguma coisa? meu maior projeto agora é esse, né? Ter filhos. E o livro, inclusive, ele foi escrito, a ideia inicial dele era escrever um livro para que a minha filha lesse um dia. Então, assim, esse foi o primeiro ponto que eu comecei o livro. Depois a gente acabou transformando o título, etc. Mas ele era Cartas a Lara, que se um dia eu tiver uma filha vai se chamar Lara. A gente teve que transformar algumas coisas para ser mais comercial, mas essa era a ideia. Parabéns, eu acho que a pergunta é super pertinente. Quem quiser me seguir, Instagram, LinkedIn, até o Orosco, fica à vontade. E parabéns, tomara que... Tenho certeza que teus filhos vão ser grandes empreendedores aí do futuro, seja à frente de empresas, ou seja dentro de empresas, ou dentro de qualquer outra frente. Acho que empreendedorismo não é só quem abre empresa. Exatamente. A gente fala muito de intraempreendedorismo. Eu fiz mestrado em empreendedorismo numa faculdade nos Estados Unidos que chama Babson, que é número 1 há muitos anos, na frente de Harvard, do MIT, né? E em Babson a gente falava muito disso, de intraempreendedorismo, que é essa questão de você tomar iniciativa dentro de um projeto. Quer dizer, você não precisa ser, eu preciso ser uma startup, eu preciso abrir minha empresa. Não, tem muitas oportunidades. É uma questão de postura. Conversa para outro dia aqui. De novo, então, só para encerrar, super obrigado, parabéns pela Exact, parabéns pelo livro, mas principalmente parabéns por esse trabalho que você está fazendo junto com, eu acho que dentro da área comercial precisa, a gente tem muita motivação, muito oba-oba, muito, sabe, essa questão do comportamental que eu sempre defini, eu sempre disse, é super importante, mas pare para ver por que as pessoas estão ficando desmotivadas e você vai entender que, na verdade, é falha de processo, é falha de ferramenta, é o outro lado. Certo? E aí, então, se não resolve isso com mais motivação, com mais pílulas de não sei o que, olhando a causa. E a causa é essa. Então, fantástico que você está trazendo isso para o mercado. Que bom que está evoluindo. E vamos fazer com que esse movimento continue, porque é bom para todo mundo, certo? Tipo, os vendedores né, ganham mais, elevam os clientes, ganham a gestão da empresa, ganha o mercado como um todo, tipo, posiciona bem, acho uma referência. Então, super legal, obrigado. Algum recado final para a gente terminar aqui? Pô, eu que agradeço, acho que a gente tem sinergia de propósito e tomara que seja o primeiro de muitas coisas que a gente faça junto. Me coloco totalmente à disposição para a gente aprofundar nosso relacionamento. Recado para quem está aqui, eu acho que vamos buscar pensar nos negócios de maneira produtiva, pensar nos negócios sempre colocando o cliente em primeiro plano, vender entendendo o que você está vendendo, né? Aquele tempo de vender areia no deserto já passou, agora a gente vende água no deserto e areia na construção, então para a gente vender a água no deserto a gente tem que entender sobre o cliente, então vamos perguntar, eu acho que essa é a bandeira que a gente defende aqui dentro, que você venda a coisa certa para a pessoa certa no momento certo, e para isso é necessário que a gente mude um pouquinho a cultura de vendas no Brasil, tá bom? Obrigadão, Perfeito. viu? Valeu, obrigado. Para você que está nos assistindo, lembre que estamos juntos na nossa missão de ajudar você e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. Agradeço você por estar junto com a gente nessa jornada. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, poste aqui embaixo. Se você quiser compartilhar, sempre o positivo para todo mundo que participa, tá bom? Grande abraço, obrigado. Manda um abraço para o Thiago lá, Theo. Sucesso aí, cara. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.